eu sou o André Borer Marques, coordenador de núcleo, que coordena o escritório da Secretaria Executiva do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio dos Rios. E estamos começando agora um novo episódio do Conversando com o Rio dos Rios. Hoje um episódio bastante importante, porque vai se tratar de um programa do projeto Agente das Águas, que trata-se nada mais, nada menos do que o Programa de Educação Ambiental do Comitê de Bacia do Rio dos Rios. E hoje nós trouxemos aqui para bater um papo legal com a gente aqui as pesquisadoras da Fiocruz do Laboratório LAPSA, a bióloga Tatiana Figueiredo e também bióloga Lia Fernandes, que estão executando esse projeto aqui na região do Rio dos Rios, através do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio dos Rios. Então é um projeto bastante interessante e eu queria começar essa conversa perguntando para a Tatiana. Tatiana, como é que foi a história desse projeto, como ele surgiu e como ele se desenvolveu e como que ele chegou no Rio dos Rios, como é que se estabeleceu aqui na região hidrográfica do Rio dos Rios? Oi, André, obrigada pelo convite, obrigada ao comitê. A história do Agente das Águas é uma história muito legal, assim, mas é longa, né? Ela começou na década de 90 ainda, com um pesquisador do nosso laboratório, Daniel Busch, que hoje está cedido para a OPAS, né, pela ONU. Mas ele começou através de alguns programas, né, outros trabalhos de ecologia que eram feitos nas comunidades, e as pessoas começaram a ter perguntas, né, sobre o que a gente estava fazendo nas localidades, né, o que a Fiocruz fazia. E aí surgiu essa questão dessa curiosidade sobre a qualidade das águas. E a partir disso surgiu a ideia do biomonitoramento, a partir de um programa de educação ambiental feito para comunidades inicialmente. Então, desde essa década de 90, né, iniciando lá na região do Paraná, em parceria com o Itaipu Binacional, o trabalho foi realizado em 32 municípios, né, do Paraná. Então, hoje a gente ainda tem algumas pessoas que ainda fazem o trabalho lá. E aí foram feitas algumas parcerias ao longo do tempo, não só no Paraná, mas como no Espírito Santo, no Rio de Janeiro. E ao longo do tempo a gente teve contato com um comitê Lago São João e em parceria com a Natália Ribeiro, que era nossa colaboradora na época. Fizemos o trabalho, o projeto lá. E aí a gente ficou parceiro, né? Tempos depois a Natália de novo nos contactou, mas agora no Comitê Rio dos Rios. Começamos a namorar um pouco, né, para tentar desenvolver o projeto na região. Mas essa época foi a época pré-pandemia, meio em cima assim da pandemia, então a gente conversou muito, chegamos a uma possibilidade de desenvolver e formalizar a parceria num convênio. Assim o fizemos, mas a gente precisou fazer um pouco devagar por conta da pandemia. Mas hoje a gente está aqui, já fizemos o projeto dentro da área do comitê, tanto em Friburgo, Macuco, Cordeiro, Cantagalo, alguns outros municípios aí com participações de outras pessoas também, Sumidouro, entre outros lugares, apesar dele não ser exatamente área específicas, mas tinham colaboradores que trabalham aqui, né, em área do comitê. Então, agora a gente está com a parceria aí efetiva por um bom tempo e é um prazer estar aqui fazendo essa participação, essa colaboração nesse convênio com o comitê. Agradeço bastante. Muito interessante, hein, Tatiana? Então, quer dizer então que esse é um projeto que ele não surgiu agora, ele já tem uma história, já foi construído, começou desde a década de 90 e já foi executado no Paraná, em vários estados, inclusive no Rio de Janeiro, né? Interessante saber disso. Agora ele está chegando no Rio dos Rios e também saber que por trás da execução desse projeto existe todo um trabalho, como você falou, né? Que até desde antes da pandemia já começou essa conversa entre o comitê e a Fiocruz, através do laboratório LAPSA. Isso é muito interessante, mas o pessoal que está ouvindo isso aqui deve estar curioso, né? Afinal de contas, o que é esse projeto, Agente das Águas? E eu queria fazer essa pergunta para a Lia. Lia, afinal de contas, o que é esse projeto Agente das Águas? Do que se trata? Do que
que ele faz? Olá a todos, é um prazer estar aqui também, agradeço muito essa parceria com o Comitê de Bacia. O projeto, em poucas palavras, é um projeto de análise da qualidade da água. É um projeto que a gente chama de biomonitoramento de rios. A gente avalia a qualidade da água dos rios através de algumas análises, e uma dessas análises é a análise biológica, que a gente usa os bichos que vivem dentro do rio para avaliar a qualidade da água. São organismos que a gente chama de bioindicadores. Eles indicam se o rio está preservado, se ele está poluído, se é uma poluição intermediária. A partir dessa análise, a gente consegue monitorar e avaliar a qualidade da água. Além da análise biológica, a gente também faz análises complementares. A gente faz análises complementares para chegar a um veredito final. A gente faz a análise biológica, que é essa, utilizando os organismos que vivem dentro do rio. A gente faz uma análise ambiental, que é um protocolo de avaliação visual, né, uma análise visual adaptada da Agência Ambiental Norte-Americana, que a gente também, né, faz uma análise da qualidade ecológica daquele ambiente. A gente vê a vazão da água, né, o quanto de água passa naquele rio, naquele momento. E a gente também faz a análise físico-química, que são as análises tradicionalmente feitas por equipamentos. Nesse caso, nesse projeto, a gente tem um protocolo simplificado, a gente faz as análises físico-químicas a partir de um kit que a gente faz no próprio campo. A gente coleta a água e no campo mesmo a gente chega ao resultado das análises. São várias análises que no final das análises vai dar um conjunto da qualidade do rio, né? Não é uma análise só. Isso é interessante de ter essa noção. Mas o pessoal que está ouvindo pode estar curioso também, porque no início eu falei que é programa de educação ambiental do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio dos Rios, e está falando em realização de análise, mas que relação isso existe de fazer essas análises com educação ambiental? Tatiana, quem é que faz esse curso, afinal de contas? Vocês é que fazem as análises? Como é que é essa situação? A gente costuma dizer que o programa é um programa de biomonitoramento participativo. Então, por isso, a gente tem a colaboração de várias pessoas que podem compor, né, essas turmas. Então, a gente faz 2 cursos diferentes, né? Na realidade, não é que eles sejam diferentes, né? São públicos diferentes, né? O primeiro curso é um curso em que a gente forma agentes multiplicadores, que são pessoas que já trabalham na área ambiental e outras áreas afins, né? Então, pessoas que trabalham em secretarias, prefeituras, técnicos ambientais, entre outros, né? Que sejam formados, graduados ou não, mas que trabalhem já na área. Pessoal que trabalha em prefeitura, ONGs, Emater, outras instituições relacionadas à questão ambiental. É um curso teórico-prático. Então, para esse grupo de multiplicadores, a gente faz o curso inicialmente teórico numa plataforma, né? A gente tem uma plataforma no ambiente virtual da Fiocruz, e na hora da parte prática a gente vem para o município para fazer as coletas e as análises no campo. Já o segundo grupo é um grupo de comunidades, né? A gente chama assim, que são pessoas residentes dessa região, que sejam eles agricultores, donas de casa, pessoal da associação de moradores, produtores rurais. Também podem entrar alunos de escolas, professores, diretores. Então, pessoas diversas que vivem, né, que são residentes dessa região e que têm o interesse em analisar, em aprender a analisar a qualidade da água dos seus rios. Eu acho que é um grupo, os dois, né, importante, porque são pessoas que vivem nessas regiões e têm o interesse direto, né, em saber a qualidade dessas águas, dessa região que eles moram e que eles usam para balneabilidade, para consumo, entre tantas outras funções. E também é um curso teórico-prático, só que esse segundo grupo ele é todo feito na região, né? Não tem essa parte da plataforma, então tanto a parte teórica quanto prática, ela é feita na região, em algum lugar específico, que a gente faça uma parceria, uma escola, alguma instituição possa ser religiosa talvez, alguma associação de moradores ou de produtores, qualquer espaço que seja cedido e a gente possa usar como sala de aula. Entendi. Então, por isso que é um programa de educação ambiental que capacita pessoas, né? E 2 grupos de pessoas, pelo que eu pude entender, um de técnicos ambientais, de profissionais que atuam na área ambiental,
e o outro da comunidade em geral, que pode ser desde a dona de casa ao estudante, né, ao empresário que queira se... Exatamente, é um curso de capacitação de pessoas que são certificadas ao final do curso, né? Então eles recebem um certificado como agentes, né, ambientais, como agentes das águas. Certificado da Fiocruz, certificado da Fiocruz, né? Então é assinado pela instituição, né? Ele é registrado na instituição. Então é importante para pessoas que trabalham na área ou que não trabalham, mas que também entre como uma certificação no currículo, né? E de qualquer maneira, todos eles participantes ali que façam parte vão ser certificados. Legal. Independente se trabalham ou não, mas é um curso de qualificação, tem uma certificação, é participativo, é colaborativo. Então tem uma visão dessa questão da saúde única, né? Da gente observar o ambiente, o ser humano, os animais e não desconectar nada. Então tem um viés de educação ambiental muito forte aí. Então não tem só essa abordagem de repassar informação. Na verdade, tem uma abordagem de capacitar o aluno que faz esse curso de forma que ele absorva um conteúdo e modifique o seu olhar para a região. É muito legal esse projeto mesmo. Deixa eu fazer uma pergunta para você, Lia. Onde esse curso já foi realizado aqui na região hidrográfica? Já foi feito por os dois grupos, tanto de alunos, quanto para multiplicadores, quanto para a comunidade em geral? O que já foi feito, Lia? Então, a gente começou aqui essa parceria de fato, né? Depois desse tempo todo de negociações, reuniões, conversas, após a gente firmar de fato esse convênio, a gente chegou na região em 2022, né? E a partir daí a gente formou já uma turma de multiplicadores na região de Nova Friburgo, uma turma de comunidade também na região de Nova Friburgo. Nessa turma a gente teve alunos de Duas Barras, a gente teve alunos de Sumidouro, então, né, foi uma turma múltipla, assim, podemos dizer, em termos de território. E agora a gente acabou de formar também uma nova turma de multiplicadores, seria a nossa segunda turma de multiplicadores na região de Cordeiro e Cantagalo, que também contemplou alunos da região de Macuco, da região de Bom Jardim e Duas Barras. E agora a gente vai começar uma nova turma de comunidade também nessa região, na região de Cantagalo, que seria o foco, mas também convidando alunos, né, dos municípios adjacentes próximos para a gente formar esse novo grupo agora de agentes locais. Você comentou comigo antes da gente fazer essa gravação que o trabalho de mobilização está acontecendo agora na localidade de Boa Sorte e de Euclidelândia, não é isso? Exatamente. A gente tem feito agora, o primeiro passo para formar uma nova turma é exatamente esse processo de divulgação. A gente vai nas localidades, a gente fala com as pessoas que já são nossos contatos para chamar, para divulgar, a gente envia, né, um material que a gente tem, folder, infográfico, para atrair o máximo de pessoas possíveis para esse encontro. Então a gente faz essa reunião com as pessoas que seriam interessados, os primeiros interessados, explica o que se trata o projeto, como ele funciona, qual o tempo, qual o nosso objetivo, o que a gente quer, né? Formar as pessoas da região para saber avaliar a qualidade da água dos rios em que eles moram perto. A gente explicita isso e daí a gente tira as listas de interessados. E a partir daí a gente começa a entrar em contato com as pessoas para formar um novo grupo. Beleza. Você falou das análises, eu fiquei muito curioso. Vou fazer essa pergunta para você, Lia, e na sequência eu vou fazer uma pergunta para vocês duas. Mas é o seguinte, você falou da análise que faz recolhendo os animais que vivem no rio. É o quê? Vocês vão ver os peixes que tem no rio? Que animais são esses que vocês vão ver? E por que vocês veem a qualidade do rio através dos animais? Como é que isso acontece? Né? E se Tatiana quiser complementar também, vocês ficam à vontade. Ótima pergunta, na verdade. Essa é uma questão que muita gente tem dúvida, né? Existem alguns organismos que a gente poderia utilizar para fazer essa análise da qualidade da água, né? No nosso caso, no nosso laboratório, a gente trabalha com organismos que a gente chama de macroinvertebrados. São organismos que a gente consegue visualizar a olho nu. Geralmente são larvas de inseto. Larva de borboleta, larva de mariposa, de mosca, mosquito, libélula. Todos esses organismos, nas fases mais jovens, né, que a gente chama de larvas,
eles vivem dentro da água, no substrato do rio. A libélula não é naquela que voa? Exatamente. Ela vive dentro da água também? O organismo jovem vive dentro da água e até ele sofrer a metamorfose, né, a muda e virar um organismo alado, toda a fase de vida dele é dentro da água. Legal. Exatamente enterrado na areia do rio, por baixo das pedras, grudado nos folhiços que ficam no fundo do rio. É aí que esses animais vivem. E a maneira que a gente analisa é a partir da variedade de espécies que eles têm, porque é um grupo que tem uma variedade de espécies muito boa. E existem espécies que são sensíveis à poluição e existem espécies que são tolerantes, que toleram, né, que conseguem viver num ambiente bem impactado. Então, conforme o rio vai ficando cada vez mais impactado, os organismos tolerantes, os organismos sensíveis vão desaparecendo, vão sumindo. Então, de acordo com o que a gente vai encontrando, a gente vai vendo que esse rio só tem organismo tolerante, então esse rio está impactado. Não, esse rio ele tem organismo sensível, intermediário e tolerante. Então, esse rio está bem preservado. A fauna que vive ali, né, ela está bem preservada. Existe uma variedade de espécies. Por isso que chamam eles de bioindicadores, porque eles indicam a qualidade do rio. Legal. Terminando aqui, fazer uma pergunta para vocês duas. E vocês, o que dá mais satisfação de vocês na execução desse projeto, que eu vejo que vocês estão à frente desse projeto há alguns anos, né, ou décadas, e acredito que seja de muita satisfação. O que vocês pontuam como o que mais traz satisfação para vocês, o que muda na vida das pessoas que fazem um projeto como esse? Passo para a Tatiana para a gente revezar um pouquinho. Eu acho que o mais importante é perceber a mudança na fala, né, na visão dessas pessoas em relação ao ambiente aquático em que eles fazem parte, né, não de uma maneira geral, né, no entorno desse rio, dessa coleção hídrica que é tão importante, né, para eles, seja para consumo ou não, para lazer. Então é interessante ver eles se apropriando de palavras, né, de termos, né, de uma terminologia que eles não conheciam, né, e se sentirem fazendo parte daquilo, né, eles são empoderados, né, a tomarem decisões, a buscarem medidas para melhorar a questão da qualidade. Então tem muita discussão. A gente pode fazer com que essa galera consiga ter uma visão, né, mais ampla do ambiente, né, e se colocar naquele lugar como participante ativo, né, como uma possível mudança de visão, né, um aumento de capital social. Então isso é muito importante para a gente. Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes que o projeto traz para a gente, assim, numa visão de um pesquisador que às vezes está muito fechado no laboratório, né? Então está ali no campo, trabalhando direto com as pessoas, é muito compensador. Legal. Então, você destaca então que a pessoa acaba se apropriando de um rio que ele ignorava ou menosprezava ou não dava importância nenhuma, ele passa a observar e desperta um sentimento de pertencimento, né? Isso é fundamental. E você, Lia? Eu acho que eu concordo plenamente com a Tatiana. Eu acho que a palavra é empoderamento. O que dá muita satisfação na gente é ver o empoderamento que as pessoas têm depois que fazem esse curso, né? Aquela frase, conhecimento é poder. De fato, conhecimento é poder quando a gente fala de agente das águas. Porque a gente sente que eles se sentem mais fortes para tentar buscar soluções, para tentar melhorar os problemas locais, né? Eles se sentem capacitados, eles se sentem apoiados, né, pelo Comitê de Bacia, pela Fiocruz. Então, eu acho que tudo isso traz um estágio de empoderamento que dá muito prazer de ver. Legal, então, de fato, é um programa de educação ambiental, porque ele resulta na mudança de comportamento e não só no repasse de informação. Isso é fundamental no processo de educação ambiental. É a gente ter um resultado em que proporcione a alteração do comportamento das pessoas perante o meio ambiente, no caso, em questão de como ele enxerga o rio que passa em sua comunidade. Só complementando, gente, caso você tenha ouvido falar do projeto Agente das Águas, do programa, ele tenha chegado na sua região e você esteja interessado em participar, nos procure o Comitê de Bacias. A gente está formando turmas,
pelos próximos anos, então estamos querendo pessoas interessadas. Sejam bem-vindos. Só fazendo uma adendo, André, instituições, né, comunidades, entre outros interessados em relação ao projeto, podem buscar o comitê, né? O comitê, ele está total por dentro de tudo que acontece, então a gente vai possibilitando fazer possíveis parcerias, né, contatos, e nada impede da gente continuar o trabalho e fazer o trabalho em outros municípios aqui dentro da área do comitê. Então as instituições estão abertas aí a buscar a gente está aberto para responder, tirar as dúvidas, fazer questionamentos e quem sabe levar o projeto para as suas instituições e dentro da área do comitê. O tempo é muito curto, a gente fica aqui muito tempo, mas o tempo voa quando o papo é legal e a gente tem que encerrar o nosso programa aqui no episódio de hoje, que foi sobre o projeto Agente das Águas do Comitê do Bacia Hidrográfica do Rio dos Rios, e o comitê está de parabéns com uma iniciativa dessa envergadura, proporcionando curso de capacitação para as pessoas aqui da nossa região, onde de fato promove uma alteração do seu comportamento e faz com que as pessoas comecem a ter atenção à qualidade do rio de sua comunidade. Um grande abraço a todos, sigam o Comitê de Bacia Hidrográfica Rio dos Rios nas redes sociais e até um próximo encontro, conversando com o Rio dos Rios. Um grande abraço a todos.